Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta manhã. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui no canal para trazer uma oração segundo o coração de Deus, é o coração dos meus irmãos. Eita glória, que alegria! Seja bem-vindo no canal com muita alegria para receber a oração. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Vamos aí juntos fazer na mesma fé, na mesma concordância aí com o Senhor, porque o canal é do Senhor, eu estou aqui enviada pelo Senhor, estou em obediência ao Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus, bom dia, seja bem-vindo, deixando seu like, se inscrevendo e enviando esta oração a outras pessoas. Seja um canal de bênção, seja um abençoador em nome do Senhor Jesus. A serva do Senhor já convidou o Senhor como nosso convidado especial, já Pai, Filho e Espírito Santo, sei que eles estão aqui porque eu sinto a presença do Senhor e é a boca dele que aonde eu fosse ministrar, eu colocasse uma cadeira para ele sentar, que ele ia ficar com a prancheta e a caneta na mão. Então, meus irmãos, eu não posso entrar no canal de qualquer jeito. Eu tenho que fazer a obra de Deus com diligência, com fé, esperança e amor, preparada em oração, em consagração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque as coisas de Deus têm que ser sérias. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda a glória é dada ao meu Senhor, principalmente quando a gente é direcionado por Ele. Tem que fazer bonitinho, direitinho, não é de qualquer jeito, porque tá a caneta aqui, ó. Então, estamos aqui. Já apresentei as suas petições, suas orações aí, já apresentei o canal, sei que o Senhor está no controle de tudo. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor está no controle de tudo. Para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos aí para a oração, em nome do Senhor Jesus. Se prepare, tenha fé, acredite, creia, que não há porta fechada para o Senhor. Não há porta, não há nada impossível para o Senhor. Tudo Ele faz, tudo Ele pode, tudo Ele executa. O poder está nas mãos dEle. O que nós pensamos que é um gigante para nós, não é. É um grãozinho de areia para o Senhor. Vamos aumentar nossa fé aí, nesse poderoso Deus, que Ele abriu o mar para Moisés passar com os escravos de Faraó. Vamos aí crer que Ele teve poder para passar por cima das águas. Ele andou por cima das águas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quem faz isso? Só o poderoso Deus, o grande Deus. Ele te conhece, Ele me conhece, Ele conhece o seu coração, Ele conhece, Ele sabe o nome de cada estrela. As estrelas Ele chama pelo nome. É forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Ele conhece a nossa voz. Olha os milhares e milhares de pessoas que tem aí, cada um nos seus estados, nos seus países com língua diferente, Ele conhece todas. Nada é impossível para Ele. Ele que nos formou, Ele que nos ensinou, Ele que nos exortou, Ele quem nos preparou, Ele quem nos escolheu. Nós estamos milagres de Deus, nós estamos aqui pelo milagre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos aí para a oração em nome do Senhor Jesus, crendo e acreditando que Ele faz, Ele fará, em nome de Jesus. E hoje nós vamos para Atos capítulo 16 e versículo 25 e versículo 26. E depois nós vamos pular para o versículo 30, 31 e 32. Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos primeiro para o versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Sila oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Olha, a fé só escutava, hein? E Deus deu a soltura para todos. Porque enquanto Paulo e Silas clamavam, oravam, cantavam e louvavam, eles escutaram. E Deus agiu na vida de todos. É forte, né, meus irmãos? Enquanto nós estamos aqui orando pelos nossos familiares, por quem você está orando aí, Deus ele está ouvindo a sua voz. Glória a Deus, aleluia. Então vamos começar de novo. O 25. E perto da meia-noite, Paulo e Sila oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto
que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha aí, só com clamor de Paulo e Silas. Presta atenção o que Deus faz, meus irmãos, na vida daqueles que têm uma vida de oração e que eles crerem e acreditarem na oração e no louvor. Glória a Deus. O versículo 30. E tirando-os para fora, disse: Senhor, e tirando, repetindo 30, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Quando os presos saíram, perguntaram para eles o que era que é necessário para ele ser salvo. 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e tua casa. 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Olha aí, creiam. Olha aqui o 30, o 31. Eles disseram, no 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. É o que nós vamos clamar agora. Salvação, pura e libertação para a nossa família, a nossa casa e a nossa nação. A nação desse país. Porque é necessário, meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meu coração está apertado. Está muito apertado. Porque em oração às madrugadas, eu oro e o Senhor fala comigo. E Ele sempre fala: vai pro joelho que eu falo contigo. E quando eu termino de orar, eu vou para a Bíblia, porque Ele confirma na palavra. E o que o Senhor me mostra é o coração duro. Eu falo: Senhor, por que o Senhor não está operando milagres e proezas e maravilhas? Porque Ele fala: os meus servos ouve, entende, compreende, mas não pratica, mas não obedece. É forte, meus irmãos. Deus pede para que nós venhamos orar pelas nações. Nações. Para que Ele possa ter vir piedade e misericórdia dos nossos, dos seus. E o que nós estamos fazendo nesta manhã? Eu de dia e de noite, de madrugada, estou em oração pelas nações. Meus irmãos, eu tenho que falar o que o Senhor coloca no meu coração. Porque o Senhor usou uma profeta de muito longe para falar comigo. Que Ele me mostra para mim falar e eu não falo o que eu tenho que falar. Porque se eu não falar, eu pago o preço. Há muito tempo eu tive um sonho, uma visão. O Senhor me mostrou. Há muito tempo eu tive essa visão. Não faz tanto tempo não. Foi o ano passado. Eu via as águas por cima das árvores. Por cima das árvores. E eu não contei. Eu falei que eu ia contar. Eu não contei. Porque tem pessoas que são que nem Tomé. Só acredita vendo, né? Às vezes fica julgando. E eu fiquei calada. Mas o Senhor usou alguém para falar, para me falar. Eu não falei. Era que nem o dilúvio de Noé. Eu vi naquela época. No ano passado. E eu não falei. E Deus falou que eu tinha que falar o que Ele me mostrava. E essa semana passada, eu tive outra visão.
Eu não dormi, eu deitei, eu fechei o olho, eu vi. Não era um sonho, é uma visão. Nos mares. O Senhor coloca a unha, essa unha desse dedão aqui, riscava assim, em cima de um caldeirão, o caldeirão explodia dentro do mar. Era um caldeirão fervendo. Era como se fosse fervendo assim para cima, assim. Era como se fosse fervendo esse caldeirão. No meio do mar, muita água. Era como se fosse um vulcão que estivesse explodindo para cima. O Senhor me deu essa visão, meus irmãos. Não foi um sonho, foi uma visão. E o Senhor pediu para nós se preparar em oração. As nações se preparar em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu quero que meus irmãos creiam e acreditem que nós temos que orar pelos nossos familiares, pelo nosso país, pelo nosso Brasil, para que o Senhor venha ter piedade e misericórdia. Como eu costumo falar, que não cai um fio do cabelo da sua cabeça, se o Senhor não permitir. Não cai a folha de uma árvore, se o Senhor não permitir. Os tempos estão se cumprindo, a palavra está se cumprindo, o Senhor está às portas batendo. Meus irmãos, é época de nós se converter, de nós se reconhecer que Jesus é o Senhor, porque tem muitos que estão indo, será que esses se converteram e entregaram a sua vida para Jesus? Será que reconheceram que o Senhor Jesus é seu único suficiente Salvador? Então Deus está nos dando essa oportunidade, meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar pelas nações, pela nossa casa e pela nossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você viu o que Paulo Silas fez aqui? E as cadeias se abriram. E acreditou eles que foi solto. Se crer e acreditar, será salvo tu e tua casa. Então vamos crer que Ele fará. Vamos crer que Ele faz. Vamos crer. Vamos entregar os nossos caminhos, a nossa direção da nossa vida, a nossa família. Vamos pedir piedade e misericórdia. Vamos reconhecer. Vamos pedir perdão dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Em nome de Jesus. E eu não posso. Deus me mostra, eu tenho que falar. Eu tenho, porque a ordem no canal é para me falar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Não me julgue. Não me julgue. Eu não estou aqui para falar mentira e nem para falar o que eu não sei. Eu estou aqui em oração para interceder e aquilo que o Senhor coloca, me mostra, eu tenho que falar. É para nós se despertar, é para nós sair do comodismo, é para nós levantar, é para nós despertar, meus irmãos, pelo nosso país, por aqueles que saíram. O Senhor está com os ouvidos abertos. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, como fez Paulo e Silas aqui, em oração, em louvor. Temos que orar, louvar, que as cadeias vão se abrir. Eita, glória, aleluia. Tem alguma coisa te prendendo aí, meus irmãos? Tem alguma coisa prendendo? Tem alguma coisa aí impedindo você de se aproximar de Jesus, de se aproximar de Deus? Você ainda que não se aproximou, você ainda que não entregou sua vida para Jesus, ou você ainda que está afastado, ou que você ainda não reconheceu, ou que você não ora às madrugadas, ou que você não está aí desperto, está dormindo. Vamos despertar, é tempo, é época, é hora de despertar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. O Senhor está de braços abertos, Ele para nos ouvir, está com seus ouvidos inclinados, está vendo, nada é vestido para Ele, tudo é nu, Ele vê tudo, aleluia, glória a Deus, e Ele quer o seu povo perto dEle, Ele quer o seu povo perto para guardar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, aleluia. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, Senhor meu Deus e meu Pai. Incline os seus ouvidos às orações agora de cada um, meu Pai.
Se o Senhor apaziguar esta oração, Senhor, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, dá livramento. Senhor, salvação, cura e libertação. Senhor, dá entendimento e sabedoria do Espírito Santo para entender que o Senhor está falando a verdade, que o Senhor está avisando, Pai. Faça a sua vontade na nossa vida, Pai, na vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que crê e acredita. E aqueles que têm um coração de pedra, que o Senhor venha quebrantar para entender, Pai amado e Pai querido. Porque nós não vamos julgar, porque eu já fui assim, Senhor. Que o Senhor mandava recado e a gente não dava ouvido, Pai. Mas quando eu entendi, Senhor, eu creio e eu acreditei que o Senhor é o Deus de salvação, o Deus de cura, é o Deus de libertação, é o Deus que faz, é o Deus que desfaz, é o Deus que levanta. Aleluia, glória a Deus. Senhor, traz bom ânimo, traz fortaleza para esse jovem, para essa jovem, para esse senhor, para essa senhora. Senhor, tem muitas pessoas com o coração quebrantado nesta hora. Tem muitas pessoas orando nos hospitais. Tem muitas pessoas orando pelos seus familiares, pela essa cidade, por esse bairro, por aqueles que estão no Rio Grande do Sul. Tem muitas igrejas orando. Tem muitas pessoas orando aí. Que o Senhor visite aqueles países de guerra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, os inocentes, Pai. Visita Jesus Cristo de Nazaré. Visita as criancinhas, visita os jovens adolescentes, Pai. Visita o nosso país, Senhor. Visita esta nação, Jesus. Coloca a sua mão, Senhor. Oh, Pai amado e Pai querido, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não há outro igual a Ti. E nós cremos, acreditamos no Seu poder. Nós acreditamos na sua visita, no que o Senhor está ouvindo, Senhor. Nós acreditamos que o Senhor vem com piedade e misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Toda honra e toda a glória é dada ao meu Senhor. Incline os seus ouvidos, eu coloco nas suas mãos todos esses que estão orando aí comigo, meu Pai, em nome de Jesus. Esses que estão crendo, que estão acreditando, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Sabe que eu não estou mentindo, sabe que eu estou falando a verdade, meu Pai. Porque o Senhor me levantou, Senhor Jesus. Eu não estou aqui porque eu caí de paraquedas, não, Senhor. Não, eu estou aqui porque o Senhor abriu esse canal, porque o Senhor me deu esse canal, porque o Senhor pediu para me trazer a palavra, a oração e o louvor, meu Pai. Então eu creio, eu acreditei, a minha família creu e acreditou, aqueles que estão comigo creram e acreditaram. Então está aqui, eu estou trazendo a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Senhor quer que essa nação se levante em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou aqui, Senhor, em obediência, e todos aqueles que estão crendo e acreditando em oração também, Senhor, que o Senhor venha entrar com providência, Senhor. Entra com providência, foi a sua boca que falou, Senhor, e a sua palavra não volta atrás, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor só quer encontrar fé na terra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, faça de mim um instrumento de suas mãos, um instrumento de sua paz. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, Senhor, eu te peço perdão. Mas incline os seus ouvidos às nossas petições, às nossas orações, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, minha irmã, entregue os seus caminhos a Jesus, você que ainda não entregou. Você que saiu da presença do Senhor, volte. Reconheça que Jesus é seu único Salvador. Você que nunca entrou nas águas, reconheça que o Senhor Jesus é o seu Salvador. Reconheça, se arrependa, fale, é fácil. O Senhor fala aqui, o que os carcereiros falaram para Paulo e Sila, o que eu tenho que fazer para receber a salvação? Ele falou, então, reconheça que Jesus é o seu único suficiente Salvador, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus sara, que Jesus salva. Porque eles creram, porque as cadeias se abriram. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A sua família vai ser salva, a sua casa vai ser salva. Nós vamos ser livres de muitos perigos. Vamos se achegar a Deus. Vamos se achegar a Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Se apresente para Deus com o coração quebrantado em oração. Jejue pela sua família, pela sua causa que você está orando aí, pela sua saúde, pelos seus projetos. Vamos orar pelas promessas do Senhor na nossa vida. Vai se cumprir em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Fica com esta oração em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus te dê inteligência e sabedoria do Espírito Santo. Envie esse canal a muitas pessoas. Deus vai entrar com providência. É Ele. Você planta a semente, Deus entra com providência. E Ele está te vendo, seu coração. Deus te abençoe. Fica com esta oração em nome do Senhor Jesus. Faça como Paulo e Sila. Orou, louvou. Ore, jejue e louve. Como se já tivesse acontecido um milagre. Amém? Deus te abençoe. Fica com esta oração em nome do Senhor Jesus. Fica nesse dia chamado hoje que você tenha vitória. Amém?